Então peço ao meu irmão querido, adolescente jovem, que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, no versículo 19. E acompanhe comigo na tela. Antes de passar a leitura, volta lá no título. Eu quero apresentar mais uma vez, o título do sermão para os irmãos: a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já. A vontade de Deus e a responsabilidade humana. Essa tensão entre vontade de Deus e responsabilidade humana é uma tensão difícil às vezes para nós entendermos e assimilarmos, né? Mas com esse texto de Paulo aqui, nós esperamos e confiamos que o Espírito Santo vai nos iluminar para aprendermos um pouco mais e crermos no funcionamento harmonioso da soberania de Deus, que não anula a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana que não escapa da soberania de Deus. Então vamos ler o texto que está na tela, agora sim. Os irmãos acompanham enquanto eu faço a leitura. O texto diz assim: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra de Deus para a juventude. Última palavra dentro do trabalho planejado, projetado da juventude no ano de 2024. Claro que Deus continuará falando conosco em muitas outras programações da igreja, mas hoje é a última palavra de Deus dentro do nosso trabalho aqui da juventude. Que Ele nos abençoe e nos conceda a graça para compreender esta palavra. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por esse dia e te pedimos que o Senhor, neste momento em que estamos diante da Tua palavra, nos ilumine a verdade, nos esclareça, Senhor, aquilo que para nós possa parecer ainda obscuro e difícil de compreender. Que o Teu Espírito nos ilumine a verdade, nos guie a verdade, nos revele a Tua verdade, Senhor. E da mesma forma, Senhor, revele quem Tu és e quem nós somos. E que sejamos nessa noite convencidos do Teu amor, do Teu poder, da Tua soberania, da Tua misericórdia, da Tua graça, e que os nossos corações devidamente convertidos sejam gratos pela Tua salvação, pelo Teu plano maravilhoso, e que as nossas vidas sejam colocadas no Teu altar, em consagração e também como declaração de confissão e arrependimento de pecados. Que o Senhor possa produzir em nós nesta noite uma grande obra de transformação, para que
estejamos em direção ao alvo que é Jesus e caminhando para a estatura, para a direção da estatura do varão perfeito. E que neste ano de 2024 que concluímos, possamos já apontar para o que tu queres para as nossas vidas no ano de 2025. Uma vida de responsabilidade diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, conforme nós estamos aqui conversando já, ele é um texto difícil, mas ele não é difícil de ler e entender o que está sendo dito. Ele é difícil de entender justamente as ideias que são colocadas aqui. Entender quais são elas, a tradução para a língua portuguesa está bem clara. Agora, entender como essas ideias funcionam, esse é o desafio. E esse desafio é um desafio não apenas na língua portuguesa, mas na língua original do texto que foi escrito no grego. Também em qualquer outra língua que esse texto já foi traduzido, inglês, espanhol, francês e muitas outras línguas. Não importa a língua, o que importa é que estas ideias aqui, em qualquer língua, porque elas conflitam aparentemente a lógica humana. E a gente precisa então esmiuçar um pouco esse texto para compreender. Essa tensão, como eu estava dizendo, entre a soberania de Deus e a vontade humana, ou melhor dizendo, a responsabilidade humana, essa é uma tensão que é difícil perceber como isso pode caminhar harmoniosamente. Se você dá uma determinada ênfase para que o ser humano seja responsável, você pode incorrer numa situação em que, bem, se o homem tem que ser responsável, Deus então fica esperando ver o que o homem vai fazer, como se Deus não fosse soberano. E se você dá uma ênfase para a soberania de Deus, Deus é soberano, você vai incorrer numa dificuldade assim, se Deus é soberano, faz o que Ele quer e ninguém tem como resistir a Deus, então o homem não tem vontade, é a vontade de Deus. Então como isso funciona? Eu começo dizendo o seguinte: a mesma Bíblia que fala que Deus é soberano e ninguém pode resistir a Deus, é a Bíblia que fala que o ser humano é responsável pelo que faz. Partindo deste princípio é que nós vamos então começar a estudar esse texto, fazendo menção aqui ao início do capítulo, que foi trazido também pelo seminarista Lucas Ribeiro, que está entre nós nesse momento, e nos ajudou a compreender como Paulo vai introduzir esta ideia, e ali a gente pode ver a questão do povo de Deus ali, da descendência de Abraão, e de toda essa dinâmica, e que tipo de povo é esse, e não apenas no capítulo 9, mas também no capítulo 8, no capítulo 7, em toda a carta a gente já vai entendendo que o povo de Deus não é aquele que tem a circuncisão daquele pessoal daquela época, e nem é aquele pessoal que tem a descendência biológica, mas é um povo espiritual, e isso faz parte para compreender o que Paulo está querendo dizer aqui. Bem, depois tivemos também o pastor Rogério, que nos ajudou quando falou sobre Esaú e Jacó, e a escolha que Deus fez por Jacó, e no sentido de abençoá-lo para ser aquele que vai ser o herdeiro de Isaac, e conduzir as outras gerações depois dele, e também, quando ele então, diz o texto, se aborrece ou odeia Esaú, o irmão de Jacó, sem nem terem feito nada. Nenhum dos dois tinha feito nada para serem, vamos dizer assim, motivação para tanto o amor de Deus para Jacó, como também para a rejeição de Deus com relação a Esaú. O que mostra que Deus é soberano na sua escolha. Isso é um ponto que não podemos negar na Escritura. Não adianta. Deus escolhe, e Ele escolhe porque Ele pode. E Ele escolhe porque Ele pode e porque nós somos dEle. E somos dEle porque Ele nos comprou com a salvação, o sangue de Jesus. Mas aqueles que não foram salvos também são dEle. São criatura de Deus. Tudo pertence a Deus. E por isso Deus faz o que Ele bem entende. E isso não é nenhum problema. Agora, o problema é quando pensamos que Deus é um ser humano pecador, que não é bom, que mente, que falha. Se esse ser humano, que é desse jeito, fizer o que ele quer, ele vai fazer só maldade. Mas pensar em Deus é pensar em alguém que não é homem para mentir, que não muda,
alguém que é totalmente bom, totalmente poderoso, que é a fonte de todo o amor, porque é amor, é alguém perfeito. E alguém perfeito pode sim decidir todas as coisas sem prejudicar ninguém, porque Ele é Deus. Bem, uma coisa também que eu queria destacar aqui, é que tem a história, a história das gerações de Israel. Isso é muito importante para a gente entender aqui, desde Abraão até Isaac, Jacó, Esaú. A gente precisa discutir isso, mas antes nós vamos ao primeiro ponto do sermão, que diz assim, coloca na tela, por favor, isso, muito obrigado. Primeira pergunta que aparece aí, primeiro ponto é uma pergunta, na verdade. Podemos questionar a justiça divina? Paulo começa trazendo aquelas famosas perguntas da sua carta que nós já aprendemos, né? Que é uma figura de linguagem e filosófica também, né? Uma chamada diatribe, em que ele imagina alguém que ele está conversando e ele faz a pergunta que essa pessoa faria para ele mesmo responder. E a gente faz isso de vez em quando aí nos nossos devaneios, nas nossas conversas por aí também. Mas aqui Paulo então ele faz essa pergunta assim: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? O que é isso? É o judeu que negou Jesus, é o judeu que rejeitou Jesus, dizendo assim: Deus é soberano. Se Deus é soberano, eu não neguei Jesus, foi Deus que me fez negar, então eu não tenho culpa. Esse é o argumento desse cara imaginário que Paulo está trazendo aqui, que esses caras estão querendo perguntar essas coisas. E aí então o apóstolo Paulo vai nesse trecho fazendo essa antecipação das perguntas que vêm, e deixando claro o seguinte, que é uma lógica que precisa ser compreendida melhor. A lógica humana, veja, ela vai pender a pensar dessa forma. Bem, se Deus decide tudo, escolhe tudo, endurece, teve por exemplo no sermão passado, aquela situação de Moisés, Faraó, e Deus declarando que endurece Faraó. Paulo está falando disso no capítulo 9. Então o judeu fala, se endureceu Faraó, Faraó também não é culpado. A coisa vai ficando meio confusa, porque se Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó não é culpado, ninguém vai ser culpado. Mas na verdade a Bíblia está deixando claro o seguinte, que a vontade humana, mesmo que Deus endureça o coração de alguém, ela é livre. Como que isso funciona? Aí Paulo não explica. Aí Deus não explica. Aí nenhum texto da Bíblia você vai encontrar uma explicação. Como que funciona? Sabe por quê? Porque sim, é uma contradição lógica. Não tem como as duas coisas caminharem juntas na lógica humana. Porém, é preciso entender também que a mesma Bíblia, que vai falar essas coisas que parecem contraditórias, ela vai dizer, por exemplo, que os caminhos do Senhor são mais elevados, que nós não conseguimos compreender todo o pensamento de Deus. Então a gente precisa, nesse momento, parar de questionar. Aqui Paulo, então, ele apresenta esse questionamento desse judeu, querendo dizer, eu não tenho culpa se eu rejeitei Jesus, foi Deus que me fez rejeitar. É isso que ele está querendo dizer aqui. E a lógica humana, então, diante dessa soberania de Deus, ela vai questionar isso, que qual é o sentido da responsabilidade humana. Esse tipo de questionamento é natural. Não estamos dizendo aqui que essa pessoa está ofendendo a Deus. Se ela está sincera, querendo entender, é natural pensar assim. E como a gente então avança para compreender isso aqui? Da seguinte forma: primeiro, que entender que é normal muitos pensarem assim. E se Deus já determinou quem será salvo e quem será condenado, a culpa pela incredulidade ou pela desobediência vai recair sobre Deus. Mas Paulo, ele não responde assim, diretamente a esse questionamento. Ele vai fazer primeiro uma repreensão clara: não faça essa pergunta. Quem é você para fazer essa pergunta? O que ele está querendo dizer? Verso 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que foi formado, ou seja, você que é criatura, pode dizer ao que o formou, ao Criador:
Por que me fizeste assim? Quer dizer, Deus está falando o seguinte, pode até não fazer muito sentido para o que você está pensando. Pode até não fazer muito sentido. Mas quem é você para questionar a Deus? Você é uma criatura, é por isso que não faz sentido. Você é criatura de Deus, é por isso que não dá para alcançar tudo o que Deus pensa e fala e faz. Então, primeira coisa, lembre de quem você é e lembre de quem é Deus. Não questione ao ponto de colocar Deus como até o causador, ou melhor dizer, aquele que comete pecado. Deus nem pode pecar. Por que Deus não pode pecar? Porque pecado é desobedecer a Deus. Como pode Deus desobedecer a si mesmo? Pecado é não trabalhar para a glória de Deus. Como pode Deus não trabalhar para a sua própria glória? Veja, se você entender quem é Deus, você já percebe que perguntar para Deus, Deus é aquele que causou tudo, então Ele é que é o responsável. Não, Deus não é o responsável. Deus não é o responsável pela desobediência humana. Deus não é responsável pelo pecado. Mas vamos nos ater nesse momento a esta segunda pergunta do verso 20, em que ele assim responde a primeira pergunta: quem é você para questionar a Deus? Aí o que você vai fazer? Você vai lembrar: eu não sou Deus, para começar, e eu sou um ser humano, que não vai alcançar todo o pensamento de Deus. E aí no verso 21, fica com a tua Bíblia aberta aí. No verso 21, Paulo, ele vai fazer uma comparação para deixar bem claro. Ele fala do Criador, fala que a gente é criatura, e aí ele chega no verso 21, usa aquela figura famosa do Velho Testamento, o oleiro e o barro. E ele diz assim: o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E aí? O que você acha? O cara que trabalha com barro e faz vasos, ele não pode decidir o que vai fazer com o trabalho dele? Sim ou não, pessoal? Então Paulo usa uma figura dessa para que a gente não tenha dúvida. Se o oleiro pode mandar no barro, você não acha que Deus não vai mandar na gente? Você acha que Deus não vai decidir o que faz com a gente? É isso que Paulo está falando. A ideia é bem simples, não tem dificuldade. A atitude do homem que questiona Deus, ela acaba sendo uma atitude, muitas vezes, presunçosa, e vai demonstrar, até mesmo em algum nível, falta de reverência a autoridade de Deus. Você achar que Deus é o culpado das coisas é falta de reverência, falta de sabedoria, falta de noção de quem você é, de quem é Deus. Segundo ponto, Deus faz tudo para a sua glória. Versos 22 a 24. Vamos ler de novo, 22 e 24. Diz assim, ó: e se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Fica nesse aí, deixa eu explicar. Repara que o segundo ponto está deixando claro o quê? Que Deus faz tudo para a sua glória. No verso 22, Paulo ele está deixando claro o seguinte: independente de como a gente vê, observa, percebe a manifestação de Deus na nossa história, o motivo dele é para a glória dele. Eu ainda não li, mas está aqui nesses versículos. Mas importante dizer o seguinte, que a soberania de Deus, ela não é uma ação assim, arbitrária. E tacou nos peitos do ser humano e pronto. Não é bem isso. Ou não é uma coisa sem propósito. Existe um plano. Deus exercer soberania, executar a sua soberania, perpassa por outras características de Deus. Dele ser amoroso, dele ser fiel, dele ser bondoso e dele ter um plano. Um plano que, segundo Jeremias, é pensamentos de paz sobre nossas vidas. Então, um plano perfeito, maravilhoso. Então, perceba aqui, veja bem, Deus, ao salvar, o que ele está falando aqui, os seus vasos de misericórdia, que são os eleitos, a gente sabe que quando Deus salva pessoas, ele está exercendo graça, ele está exercendo misericórdia infinita, abundante. Difícil é perceber que quando Deus condena, ele também está, de alguma forma, ainda não tenha agido diretamente para condenar,
Mas, por exemplo, as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor no dia a dia, muitas delas, a maioria delas talvez, não tem Jesus no coração, não passaram por uma transformação, não foram salvas. E por que Deus ainda não as condenou? Isso é um propósito dele, ele sabe por quê. Mas o fato é que ele vai condenar as pessoas e ainda não condenou todas. E na medida que ele lida com estas pessoas e não lança elas diretamente ao inferno, ou sei lá onde, a punição eterna, ele está tendo misericórdia. Mesmo que elas sejam pessoas que vão ser condenadas, ele está tendo misericórdia. Então, repare aqui. Ele suportou, diz o texto, verso 22, com grande paciência os vasos de sua ira, aqueles que vão ser condenados, preparados para destruição. Quer dizer, se ele suporta as pessoas que ele vai condenar e sabe que vai condenar, ele não antecipa a condenação, ele não acaba logo, chega, ele não faz isso. No tempo certo vai acontecer o que tiver que ser, ou salvação ou condenação. Enquanto isso, ele está exercendo misericórdia até para quem é inimigo de Deus, aquele que vai ser condenado até. Paulo está dizendo isso é misericórdia, ainda que seja com aqueles que serão condenados, os que não são eleitos, pense assim também, esses que serão condenados, Deus está exercendo misericórdia. Deus não exerce misericórdia apenas com quem salva, e não exerce misericórdia quando salva. Ele tem exercido misericórdia, desde, por exemplo, quando ele destruiu a humanidade e todo ser vivo na terra, com exceção de Noé e sua família, no dilúvio. Lembra dessa história? Quando ele destruiu toda a humanidade ali, ele teve misericórdia por uma família, e porque dali viria todo um povo que geraria Jesus, e a salvação e a redenção da humanidade, e também da natureza e do universo. Agora, ele fez uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria com água a humanidade. Não mais. Então isso é o quê? Misericórdia. É misericórdia. Ah, mas não gostei, queria mais misericórdia. Não, aí tem que voltar para o versículo anterior, do oleiro que decide o que faz com o barro e com o vaso que ele está produzindo. É isso que Paulo falou. Mas sim, ele exerce misericórdia de quem salva e de quem condena. Por exemplo, aquela geração de Noé, por que ele não destruiu antes? Por que ele demorou para destruir? Porque ele foi misericordioso. Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo, tardio em irar-se, longo ânimo. Mas tudo tem limite. A misericórdia do Senhor tem limite. O longo ânimo do Senhor tem limite. Por que tem limite? Porque ele também é santo, porque ele também é justo, porque ele não compactua com o pecado, e porque ele tem que ser justo de forma perfeita também. Mas ainda que seja justo, ele dentro do plano dele, a justiça dele, ela transcende a nossa compreensão. Por exemplo, nós somos salvos de graça. Essa graça é do próprio Deus, e o plano quem executa é Jesus, por causa de Jesus. Nós somos salvos porque Jesus obedeceu a Deus, não foi porque a gente obedeceu a Deus. Na lógica humana isso é justo? Não, é injusto. A gente tinha que ser salvo porque a gente obedeceu. Mas na lógica divina e no plano divino isso é justiça. Assim como a salvação pode ser injusta para os olhos de pessoas humanas ali que não conseguem compreender, muito bem, a condenação pode parecer também muitas vezes injusta. Então Deus ele é justo, e a justiça dele precisa ser compreendida, e quando não é totalmente compreendida, precisa ser crida. Precisamos confiar, porque a Bíblia que fala uma coisa, fala outra coisa, e ponto final. E o que eu faço? Creio, sirvo a Deus, me prostro diante dele, porque ele é soberano, ele é superior, e ele sabe o que faz. Um dia, o que não conseguimos ainda compreender, será esclarecido. É isso que a gente precisa entender. Veja que aqui, Paulo ele vai prosseguir nesses versículos 22, 23, 24. Então eu vou ler aqui o 23, que diz assim: que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Então se ele é misericordioso com quem condena, porque ele demora a condenar, ele também é misericordioso com quem salva, obviamente.
E Paulo vai explicando que, independente de como a gente vê essa manifestação, a glória no nome de Deus quando ele condena pessoas, e a glória para o nome de Deus quando ele salva pessoas. A soberania de Deus, ela tem propósito e tem um objetivo de glorificar o nome de Deus. Deus, ao salvar o seu povo, ele revela graça. E também, quando ele condena, ele revela justiça. A demora para condenar, aparente demora aos nossos olhos, para condenar, revela misericórdia. E quando ele age para condenar, revela justiça. E tudo isso glorifica quem ele é. Deus não é um Deus só de misericórdia. E sim, glória a Deus porque ele é misericordioso. Deus não é um Deus só de justiça, mas glória a Deus porque ele é justo. Amém? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui Paulo está citando Oséias, para falar de uma promessa, de um povo escolhido dele, e nós estamos falando dessa escolha também, mas um povo que não é herdeiro por causa de herança genética, ou porque nasceu na mesma terra de outra pessoa, ou porque nasceu na mesma família, na mesma casa, foi adotado lá no orfanato daquele povo. Não, Deus está falando de uma outra forma de vínculo e de filiação, e que nós já sabemos por causa do estudo dessa carta de Romanos. O vínculo é aqueles que creem em Jesus e entregaram, então, nesse sentido, sua vida para Jesus, foram tornados habitação do Espírito, novas criaturas, não tem mais condenação sobre si. Romanos 8:1. E estas pessoas são povo de Deus, aquelas que foram circuncidadas não na carne, como era o povo de Israel, mas no coração, como acontece através da pregação do Evangelho e daquela pessoa que então crê em Jesus e entrega a sua vida para Jesus. Quando há essa circuncisão no coração, aquela pessoa, ela é transformada em uma nova pessoa e assim incluída, inserida no povo escolhido de Deus. E aí, por isso que aqui em Oséias, no Velho Testamento, está escrito isso: chamarei meu povo a quem não é meu povo. A salvação que Deus tem para a humanidade é uma salvação que não é exclusiva de Israel biológico, do reino de Israel, do Israel político. Não, a salvação, ela é do Israel espiritual, do verdadeiro povo de Deus. E lá mesmo no Velho Testamento já havia essa compreensão. E é interessante, porque eu vou pregar nesse domingo à noite, lá em Juiz de Fora, no aniversário da Igreja Batista Sul. E lá me foi dada a incumbência de pregar um texto de aniversário para a igreja, lá de Efésios. E é interessante que Efésios é uma carta em que Paulo escreve, está preso. Ele fala que está preso, mas que o seu espírito está livre, que o evangelho está livre. Ele prega o evangelho e ele vai falar de um mistério revelado. E aqui eu também vou falar rápido, daqui a pouco, do mistério. Mas lá ele fala de um mistério revelado. E qual era o mistério? O mistério de que a salvação não é só dos herdeiros genéticos de Abraão. A salvação é dos herdeiros espirituais de Abraão. Abraão creu isso, ele foi imputado por justiça. Está em Gênesis, Paulo cita isso em Romanos, e da mesma forma, citando outros profetas, como o justo viverá pela fé. Então veja, você que é brasileiro aqui, está me ouvindo, você é considerado pelos judeus daquele tempo de gentil, outros povos, outras gentes. Mas você, por causa dessa salvação espiritual e não genética, dessa promessa que é espiritual e não biológica, você é herdeiro de Abraão. Jesus, quando conversou, já falei isso várias vezes e repito, conversou lá com os fariseus, ele falou, eles batiam no peito dizendo que eram filhos de Abraão. Jesus falou: não, vocês não são, vocês são filhos do diabo, porque o que vocês fazem é o que o diabo faz. Filhos de Abraão tem que fazer o que Abraão fazia. O que Abraão fez?
creu, isso foi lhe imputado como justiça. Então, aquele que crê, esse sim é filho, nesse sentido, de Abraão, e é do povo de Deus. Então, quando Oséias fala, chamei meu povo, aquele que não é meu povo, esta promessa. E Paulo estava preso por isso. A igreja era perseguida por dois motivos, muitos outros, mas dois motivos importantes: que a igreja era perseguida e os pregadores eram presos e açoitados e tudo mais. Eles eram presos porque, primeiro, eles proclamavam no Império Romano de que Jesus era Senhor e não o imperador. E havia ali uma declaração de que o imperador era Senhor. O tempo inteiro eles tinham que se saudar, como que dizendo, César é Senhor. Mas os cristãos se saudavam, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor. Então isso era um motivo para persegui-los. E um outro motivo que não tem nada a ver com os romanos, tem a ver com os judeus, que também queriam matar os cristãos, e eram os principais até, e foram eles inclusive que mataram Jesus, era porque a salvação, eles pregavam, os cristãos pregam até hoje, nós aqui também, pregavam que a salvação não era apenas para os judeus, e que os judeus que não crescem em Jesus estavam perdidos. A salvação era para todo aquele que crê em Jesus Cristo, incluindo grego, judeu, gentio, qualquer povo. E isso era um problema para eles. Só que eles têm na Bíblia deles uma promessa, e não apenas uma, várias promessas, de que a salvação era para todos os povos. Como é que fica um negócio desse? Paulo está citando isso para deixar esses caras sem resposta. Ele cita Oséias para isso. É interessante que, quando ele cita Oséias, ele está explicando que Deus, em sua misericórdia, ele chama todos os povos, que antes identificados como que não eram povo de Deus, para serem agora identificados como meu povo, povo de Deus, filhos de Deus. Isso é milagre, isso é motivo de gratidão. Deus já não tinha obrigação de salvar ninguém, e ainda que não tivesse obrigação de salvar ninguém, ele começa com um povo ali chamado Israel, e aquilo multiplica, transborda e alcança você do outro lado do continente. Como que isso pode dar certo? Só se Deus for soberano e conduzir a salvação até o final, e você pode glorificar Deus por isso. Aqui o que a gente vê é que ele estende a sua graça também aos outros povos que não estavam fazendo parte da herança biológica de Abraão, mas eles se tornaram herdeiros espirituais de Abraão. Ele explica que Deus, ele demonstra misericórdia para todas as nações. Essa inclusão não é uma surpresa, como eu estava falando, não é uma novidade, isso estava no Velho Testamento, e aqueles judeus mataram Jesus e queriam matar os cristãos por causa disso. Lá em Efésios a gente vê muito bem isso. Um dos mistérios que foi revelado é isso, que a salvação é para todos os povos, não apenas para Israel. Portanto, não é mais restrita à descendência de Abraão física, ela é oferecida a todos que creem em Jesus. Quem crê em Jesus, levanta a mão para eu ver. Então você é herdeiro dessa salvação, amém? Pode abaixar. O quarto e último ponto, é aí que mora o problema. Nós falamos 3 pontos aí, né? Podemos questionar a justiça divina? O próprio Paulo responde, quem é você? Não podemos. Deus faz tudo para a sua glória. Se Ele salva, se Ele condena, tudo isso glorifica o nome dEle. Você é capaz de dar glória a Deus, sabendo que Ele salva e condena? Eu não estou falando para você comemorar a condenação. Eu estou falando para você dar glórias a Deus, que é perfeito em tudo que faz. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá, glória a Deus. Não precisa ser pentecostal não, você é batista, né? Tá bom. Mas dá um glória a Deus batista, vai. Glória a Deus, porque um glória a Deus batista compreende que Deus faz tudo para a sua glória, seja salvar ou condenar. Terceiro ponto que a gente viu agora é que os gentios foram incluídos. Não é para só aquele povo de Israel ali, biológico, é para todo mundo. Todo mundo tem acesso à pregação do Evangelho. Não é todo mundo que foi eleito, não é todo mundo que vai crer, a gente sabe disso. Mas o acesso e a orientação e a ordem de Jesus é pregar para todo mundo. Deus tem um povo escolhido, e esse povo se manifesta na pregação do Evangelho, com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo produz. E quando eles então entregam a vida deles, crendo em Jesus, entregam para Jesus,
eles então são incluídos no povo de Deus. E agora nós vamos ver essa responsabilidade humana na salvação. Verso 27, coloca por favor. Diz assim: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença. Para aí por enquanto. Quando Paulo ele cita esses dois versículos, 27 e 8, ele fala nesses dois versículos, citando Isaías, ele está citando Isaías 10, 22 e 23. E aqui, o que esse texto, essa citação de Isaías vai revelar para a gente? Que a eleição, a escolha soberana de Deus, embora essa escolha seja de fato soberana, a responsabilidade pela resposta ao chamado de Deus, à convocação de Deus, ao arrependimento e fé nesta pregação, neste chamado, essa responsabilidade, ela permanece nas mãos do ser humano. É isso que está dizendo aqui. Quando Paulo cita Isaías dizendo que o número do povo de Israel daquele tempo, de Isaías, fosse muito, tão grande quanto a areia do mar, apenas um remanescente, ali em Isaías está falando isso, e Paulo está citando mais um texto, dizendo assim: não é quem é herdeiro de Abraão biológico, é um remanescente, de Israel biológico, um remanescente. Quem é esse remanescente? Como é que a gente vai entender isso? Esse remanescente, à luz de todos os capítulos que já estudamos, e para quem já avançou até o final da carta também, a gente sabe que o remanescente é quem? O justo viverá pela fé, é aquele que crê em Deus, através de Jesus Cristo, o Evangelho, nova criatura, aí é liberto do pecado, da condenação, habitação do Espírito Santo. Aí vou repetindo tudo de novo que a gente já sabe, é aquele que entregou sua vida para Jesus, esse é o remanescente, é aquele que de fato vive para Deus, é aquele que de fato obedece a Jesus, no poder do Espírito Santo, que produz nele obediência. Esse é o remanescente. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá em todas as gerações alguém que obedece a Deus, alguém que serve a Deus. Isso é uma garantia. Até porque se imagina nós aqui, todos nós aqui, imaginando todas as pessoas dessa geração, morre todo mundo que é crente, não sobra um crente, não sobra um que obedece a Deus. Como é que fica para pregar o Evangelho para quem sobrou? Então sempre haverá um remanescente. Como é que fica para proclamar a salvação? Sempre haverá um remanescente, para que se transmita o Evangelho, de geração em geração. Mas aqui então, Paulo, quando demonstra que há um remanescente, ele está deixando claro que a justiça de Deus também, ela vai ser realizada. A responsabilidade humana não vai ser ignorada. Se tem um remanescente, é porque esse remanescente se destaca do outro grupo. E o outro grupo é um grupo que não será salvo, ainda que seja Israel. Não será salvo. E não será salvo por quê? Porque não foi transformado, não creu em Deus, não entregou sua vida, não fez como Abraão, que lá em Gênesis, que Paulo cita, já falei aqui, creu no Senhor e isso foi lhe imputado como justiça. Esse povo que será condenado, será responsabilidade, ainda que do ponto de vista da soberania de Deus, é um povo que Deus reprova e Deus escolhe o grupo que será salvo. Esse povo em que ele reprova e que ele rejeita, pelo texto, pela Bíblia, por tudo que a gente lê, ele é responsável por tudo que faz. É isso que está deixando claro aqui. E é responsável por rejeitar a Deus. Assim como o remanescente, quando obedece a Deus, ele está, de certa forma, sendo responsável por obedecer a Deus. Faz a sua escolha de obediência a Deus livremente. E aquele que rejeita a Deus faz sua escolha de rejeitar a Deus livremente. Como que encaixa com a soberania de Deus? Não encaixa. A Bíblia que fala isso, fala que Deus é soberano, como eu estou dizendo desde o início. Bem, e o verso 29 que nos ajuda a compreender, para a gente terminar e extrair as últimas lições. O verso 29 diz assim: como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes,
já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Acabei de falar aqui, se não tivesse remanescente, não teria pregação do Evangelho, e a salvação, pelo texto, não seria operada. Percebe? O que significa isso? Significa que o fato de existirem remanescentes é ação divina. O fato de existir um povo salvo é ação divina. E é preciso ter um povo salvo em todas as gerações para que o Evangelho seja pregado e os povos continuem sendo alcançados e salvos. Aqui ele citou Isaías 1:9, para deixar claro que se Deus não preservasse o remanescente fiel de Israel, o povo não teria morrido, o povo teria morrido, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque não tinha remanescente, até tinha Ló. O que Deus fez? Mandou sair de lá, o tempo deles acabou. Até tinha um servo de Deus, mandou sair de lá para destruir a cidade. Mas isso aponta para algo muito importante. Aponta para a grande misericórdia de Deus em preservar o seu povo, o remanescente. O povo de Deus é um povo remanescente em meio aos desobedientes, em meio aos que rejeitaram a Deus, em meio àqueles que são considerados condenados por Deus. Mas aqui também destaca a responsabilidade do povo de Israel. Aqui ele está demonstrando que o povo de Israel é responsável por rejeitar o Messias, é rejeitado por rejeitar a Jesus, é responsável por rejeitar a salvação, que nós falamos aqui, estamos chegando no período do Natal e cantando que a salvação veio dos céus. O povo de Deus, ou dito de Deus, o povo herdeiro de Abraão, biológico, político, rejeitou Jesus e é responsável por essa rejeição. Ainda que Deus tenha agido para endurecer corações, como endureceu o coração de Faraó, ainda que ele agiu na soberania, assim esse povo é responsável por pecar. Então como é que funciona? Funciona assim, ó. Vou ler o meu resuminho aqui. A soberania de Deus na salvação não exclui a responsabilidade humana. Então, parte dessa verdade, de novo, ó. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. A escolha soberana de Deus de chamar os gentios não vai cancelar a culpa de Israel pela sua incredulidade. E a escolha de um remanescente fiel entre os judeus não vai isentar da responsabilidade o povo de Israel por ter rejeitado a Jesus. Então, não tem o que fazer. Se a atitude é de desobediência, se a atitude é de abandono, é de rejeição a Deus, é de objeção a Deus, essa atitude é produzida pelo próprio coração humano. É pecado do ser humano, responsabilidade é do ser humano. Agora, se a atitude é de obediência a Deus, segundo o texto, quem está produzindo é Deus. Esse é o sentido. Quer ver? Filipenses. Vamos abrir? Vou pedir para o meu irmão colocar aí. Filipenses 2. Eu já li algumas vezes aqui, vou ler de novo. Filipenses 2, verso 12 e 13. Vamos ler? Vai ser colocado na tela. Filipenses 2, versos 12 e 13. São dois versículos que contrapõem aí, ó, faz uma contraposição aí das duas ideias, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Vamos lá. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está falando com a igreja de Filipenses que ele está distante deles, né? E aí ele vai dar uma orientação, que é uma responsabilidade deles. Olha só, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Paulo está dizendo o quê? Eu vou continuar, segura no 13 mesmo, deixa no 13. Pode deixar no 13. Com temor e tremor. O que ele falou aí? Ele falou que vocês são responsáveis por colocar em ação a salvação. Em que sentido? Eles já são igreja, eles já são salvos. Colocar ação é continuar obedecendo a Deus, continuar servindo a Deus. Coloque em prática o que salvou vocês agora. Vocês são responsáveis, façam isso. Aí tu pensa assim, beleza, o ser humano é tranquilo, ele vai agir livremente, vai obedecer a Deus. Aí vem o 13, vamos para o 13. Pode passar, 13, aí. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. Então calma aí, se é para obedecer, quem é que está fazendo? Quem é que está fazendo por esse texto aí?
É Deus. Eu sou responsável por fazer, por agir livremente. Sim, mas quando eu acertar, quando eu obedecer, quem está fazendo? Deus. E quando eu errar? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Esse é o sentido. Então você é responsável pelos seus erros. E não tem mérito pelos seus acertos. Esse é o sentido. Entendeu? Quando você acerta, foi Deus que acertou para você. Porque Ele é bom, que Ele te ama, que Ele te ajuda a acertar. Amém? E quando você erra, foi você que quis. É assim que funciona. Tá bom? Portanto, em relação à salvação, a graça soberana de Deus e a responsabilidade humana, elas vão existir, coexistir, e elas são inegociáveis. Para terminar, então, os 3 pontos aí finais. Primeiro aprendizado. A soberania de Deus, agora eu escolhi essa palavra de propósito, ela é um mistério. Como assim? Primeiro porque Deus é um ser infinito. Primeiro porque Deus é um ser superior. Primeiro porque, segundo a Escritura, Deus habita em luz inacessível. A Escritura diz que nunca ninguém viu a Deus, mas viu na pessoa do Filho, e que o Filho é a expressão exata do ser de Deus, mas no sentido pleno, ou seja, a divindade, a plena de Deus, sem estar sendo apresentada a nós, numa manifestação humana na sua plenitude, porque Jesus vai dizer que Deus é Espírito, ou seja, então se a gente fosse ver Deus na sua essência espiritual, a gente não conseguiria compreender. A Bíblia vai dizer que quem vê a Deus, ninguém nunca viu a Deus, e se alguém conseguisse e tentasse ver a Deus, morreria. Moisés, quando se deparou com Deus, teve que virar de costa para não morrer, mas Jesus, que é a revelação exata, a expressão exata do ser de Deus, revela Deus de forma inteira para a nossa vida. E se você pensa assim, eu quero ver a Deus, você verá Jesus. Eu quero ver Deus face a face, verá Jesus. Você não vai ver a essência divina espiritual, você vai ver Jesus. Por quê? Porque não tem como sobreviver. Uma criatura não pode compreender a infinitude de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa nesta característica de Deus, chamada soberania, neste atributo de Deus, isso é um mistério. É um mistério, como que a soberania na Bíblia tem informações que para a nossa lógica humana são contraditórias. Mas, ainda assim, eu sou levado a crer nas premissas dessa soberania, em que Deus, Ele governa todas as coisas e escolhe aquilo que tem que acontecer na história humana e dentro do seu plano, e age nessa direção, e você ainda assim é responsável e livre. É assim que funciona. É um mistério, só que veja, não é um mistério oculto, é um mistério revelado, não é um mistério escondido, é um mistério que nós estamos vendo na Escritura. E a Bíblia, quando usa a expressão mistério, é para dizer que é algo que estava escondido e agora está sendo revelado, e um dia será revelado mais plenamente. Mas tenha certeza disso. Quer ver a Deus face a face? Se você falar isso, você está fazendo igual os discípulos que falaram, mostra-nos o Pai. Jesus falou o que para eles? Eu vou levar vocês para ver o Pai no céu. Foi isso que Ele falou? Falou, vocês já estão me vendo aqui. É preciso entender que nós veremos o Senhor de forma plena no Filho, face a face. E por isso, por causa do Filho, por meio do Filho, para o Filho, é que nós vamos um dia compreender também essa soberania. E como é que a gente fica aqui hoje? A gente fica assim, eu creio na soberania de Deus. Ele é soberano. Eu confio na soberania de Deus. Ele age, faz o que tiver que fazer. E isso não anula a minha responsabilidade diante dele. Eu tenho que ser responsável diante de Deus. Mas como eu encaixo? Não encaixa. Como que eu desenho? Não desenha. Tenta desenhar a trindade, vai dar errado. Tenta explicar a trindade com metáforas, vai dar errado. Tenta explicar as duas naturezas de Jesus, totalmente homem, totalmente Deus. Não vai encaixar. A Bíblia está repleta de informações em que a lógica humana não vai compreender. Aí tu vai desistir, não vou crer? Eu não vou crer mais na natureza de Jesus. Eu não vou crer mais na trindade porque eu não consigo encaixar na minha mente. Não!
Nós não somos orientados a desistir de crer, pelo contrário, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Creia, porque teu cérebro não vai alcançar, creia. Agora, também não invalida o seu cuidado, o seu esmero de querer estudar, de querer se aprofundar. Mas saiba que tem um limite. Quando você chegar nesse limite do seu cérebro, da sua mente, da filosofia humana que seja, é a hora que você não desiste da fé, pelo contrário, a sua fé aumenta. E é a hora que você se prostra diante de Deus e o adora, porque não tem mais como compreender, só tem como adorar. Há limite para a compreensão, mas para a adoração é sem limites. Você foi chamado para compreender Deus, conhecer Deus, experimentar Deus, até o seu limite de compreensão. Mas você foi chamado para adorar a Deus de forma infinita. Quando você chegar no seu limite, se prostre e adore a Deus. E continue servindo a Deus. Segundo ponto, nossa responsabilidade, como eu estava dizendo, sim, nós temos responsabilidade. Vimos que Deus é soberano, ok? E temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Pelo que está escrito aí, é crer no Evangelho. Nós somos o tempo inteiro chamados de Gênesis e Apocalipse para crer no Senhor. Creia no Senhor. Crer não é qualquer coisa. Quem usa qualquer fé para crer, não está crendo para a salvação, está crendo para a própria condenação. Nós fomos chamados para crer. E que tipo de fé? Uma fé morta, que Tiago vai apresentar para a gente? Não, uma fé viva, cheia de obras, de responsabilidade. Uma fé viva, cheia de obediência a Deus. Creia no Evangelho. Viva o Evangelho, pratique o Evangelho, obedeça a palavra de Deus, é nossa, é sua responsabilidade. Quando você fizer certinho, parabéns para você? Não fez mais que sua obrigação, sua servo inútil. Quem fez foi Deus. É isso. Não tem parabéns para você, não tem, que lindo, que bonitinho, obedeceu, não tem. Tem glória a Deus que me fez chegar até aqui. Foi glória a Deus que permitiu que eu não me perdesse pelo caminho. Glória a Deus que através de Jesus Cristo obedeceu por mim. Glória a Deus que o Espírito Santo habita em meu coração e me guia à verdade, me leva à santidade e à obediência. Glória a Deus somente, glória a Deus. Glória, glória, glória. Bem pentecostal, glória a Deus. É isso. E se fizer errado? A culpa é tua. Deus não falhou, a promessa não falhou, a palavra não deixou de se cumprir. Você que falhou. E é preciso se consertar, é preciso clamar. Mas não tenha dúvida, enquanto há tempo, diz a Escritura, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar da injustiça. Não é isso que a Bíblia diz? Você é culpado pelo seu pecado, sim. Você é responsável pelo seu erro, mas tem perdão, mas tem restauração. Vá até o Senhor, lance-se aos pés do Senhor, se jogue diante dele. Me perdoa, Senhor, me ajuda, porque eu não sei acertar mesmo, eu só sei errar. Quando eu erro, eu sei que a culpa é minha, e quando eu acerto, eu sei que é o Senhor. Me ajuda, eu não sei acertar. É isso que você tem que fazer. A sua responsabilidade não é virar um grande intelectual vazio de fé. Ainda que você queira ser um intelectual, e é necessário ter os intelectuais, mas seja uma pessoa que tenha a responsabilidade de crer no Evangelho. E o terceiro ponto, para terminar, nós devemos obedecer à vontade de Deus. Se a nossa responsabilidade é crer, a nossa responsabilidade é obedecer. A soberania de Deus é um mistério revelado e sendo revelado a cada dia. Revelado de forma plena em Jesus. E que será revelado mais perfeitamente no dia que encontrarmos com Ele face a face, no último dia. Mas a nossa responsabilidade é crer no Evangelho, para que crendo no Evangelho, a nossa fé, que é viva, cheia de obras, possa ser uma fé que chega a esse ponto 3 aí, obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo, é isso que está escrito em Efésios 1. Fomos escolhidos como povo e tal, adotados como filhos de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a vontade de Deus.
A vontade de Deus, por exemplo, está escrita em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, que vai dizer várias coisas, de cuidar dos líderes, e obedecer os líderes, honrar os líderes, ajudar os fracos, os ociosos, desde o versículo 12, chega no 18, fala de se alegrar sempre, fala de orar sem cessar, e chega no versículo 18 e diz assim: tudo isso, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Então, por que eu faço tal coisa? Porque é vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, busque a vontade de Deus, ore a vontade de Deus. Capítulo 8 de Romanos, a gente aprendeu a orar a vontade de Deus. O Espírito Santo, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar. A gente não sabe nada, a gente é ruim. A gente é fraco, a gente dá errado toda hora. Obedeça a vontade de Deus. Creia no Evangelho. Confie na soberania de Deus, ainda que não faça pleno sentido, uma parte do seu intelecto não alcançou. Confie na soberania de Deus quando você tiver um prejuízo. É muito fácil dizer, ficar feliz, Deus é fiel quando deu certo. Quero ver tu falar, Deus é fiel quando acabou lá, o negócio deu errado. Fala que Ele é fiel. Confie na soberania quando está dando tudo errado. Eu confio, porque a Bíblia diz assim: ainda que morra, viverá, e eu creio nisso. Confie na soberania de Deus. E não fuja da sua responsabilidade. Descanse de que Deus está conduzindo a história, e a tua história individual também. Mas não descanse ao ponto de não assumir o seu papel. Não fomos chamados para serem pessoas que dormem. Fomos chamados para sermos pessoas que servem, que trabalham. Eu não sei, minha vida é muito difícil. Pastor, você não sabe. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu passo, o dinheiro que eu perco, a dificuldade que estou passando em casa, os problemas que eu tenho com o pai, com a mãe, com o avô, com o marido, com o esposo, com o filho. Sei lá, eu sei. Posso dizer uma coisa para você, que Jesus foi o que mais sofreu nesse mundo e é o que menos merecia. Aliás, Ele não merecia, melhor dizendo. E se você pensar num ser humano pecador, porque Jesus não pecou, tudo bem? Vamos pensar em Jó. Jó para mim foi o pior ser humano ali que sofreu ali tudo, podia sofrer. Ninguém vai sofrer igual Jó. Então, começa a organizar as coisas da seguinte forma: meu problema não é o pior problema do mundo. E ainda que fosse o pior problema do mundo, como Jó teve, Jó foi restaurado. E Deus tem soberania e poder para me restaurar. E se você entender a soberania, você não foge da responsabilidade. Você vai estar na casa do Senhor servindo. Eu não tenho dinheiro. E quem disse que você precisa de dinheiro? Você precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. O reino de Deus é a justiça dele. Mas eu tenho que pagar a passagem. Eu sei. Eu sei que ninguém vive de luz dessa forma. Eu sei. Como é que faz para pagar a passagem? Trabalhando, eu sei. Fazendo curso, sei lá o que, para ter dinheiro para trabalhar, eu sei. Mas também, acima de qualquer coisa dessa que é importante, tem a sua importância, claro, é preciso buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é vir para a casa do Senhor, é conversar com aqueles que já passaram pelo que você passou, é conversar com aqueles que estão pregando, ensinando, liderando, é conversar com o teu irmão que está ali observando e ajudando você, é tentar nele ter uma estratégia, é ser aconselhado biblicamente, ser encorajado biblicamente. Nós fomos chamados para andarmos juntos. Eu preguei domingo à noite sobre a unidade da igreja. Não é à toa, precisamos caminhar juntos. Não adianta você contar história triste. Eu também tenho uma história triste. De repente a minha história vai te fazer chorar e vai fazer você ver que a tua história é até legal. O problema não é a história triste, o problema é que Deus você serve. Você serve um Deus soberano, que tem controle sobre vivos e mortos, que tem controle sobre a vida, que tem controle sobre salvos e condenados, que decide quem salva e quem é condenado, e tudo isso de forma que não vai afrontar, de certa forma, a sua liberdade, a sua consciência. É um Deus poderoso, maravilhoso. Quando eu começo a contemplar quem é Deus e ver quem é Deus, não tem como você desistir, não tem como você ficar com medo. Medo de quê? Jesus nos ensinou a não temer
a morte, a não temer aquilo que pode destruir o corpo, mas temer aquele que destrói a alma, que é o próprio Deus. Não tema os desafios, eles só vão destruir o corpo. Tema a Deus, que tem poder para restaurar o corpo e até destruir a alma. Tema a Deus. A nossa responsabilidade é obedecer à vontade de Deus. A nossa responsabilidade é crer no Evangelho. E tudo isso firmados, descansando na soberania de Deus. Descansa e sirva. Descansa e creia. Uma palavra para você não crente, só uma. Já falei tanto. Entregue sua vida para Jesus. Você que não sabe o que está fazendo no mundo. Eu também não sei o que você está fazendo no mundo não. Mas sei que se você entregar sua vida para Jesus, tua vida vai ter sentido. Tua vida vai ter propósito. Você vai saber o que você está fazendo no mundo. Eu vou saber. Porque Deus vai contar. Entrega sua vida para Jesus. Você só quer existir. Deus não te chamou só para existir. Deus te chamou para viver uma vida que glorifique o nome dEle, que tenha sentido, que tenha propósito. Você que é crente, estou falando tantas coisas. Você que já conhece o Senhor, persevere na obediência, sabendo que se der certo, foi Deus. Se der errado, não foi Deus, foi você. Você precisa procurar Deus para fazer dar certo. Entendeu? Não saia da direção de Deus. Se você caminhar com Deus, você vai acertar todas. Vai acertar todas, né? Algumas não, você vai acertar todas. Porque é Ele que vai acertar por você. É muito bom saber que Deus faz. Imagina, eu estou indo naquela situação, naquele desafio que Deus mandou. Se Deus mandou e você está fazendo, vai dar certo. Ainda que morra. Porque nem sempre Deus manda a gente fazer coisa que vai viver, né? Ainda que morra como um missionário que vai num lugar pregar o Evangelho, num lugar em que pessoas odeiam missionários, e que ainda que morra lá fazendo isso, como os mártires ao longo de 2000 anos, ainda que morra, viverá e vai dar certo. Está com medo da falta de dinheiro? Você tem que ficar com medo da falta de Jesus. No dia que você sentir fome e sede de Jesus, você vai ver que dinheiro é um detalhe. Dinheiro aparece e some. Vai ter dia que você vai estar rico, vai ter dia que você está pobre com relação a dinheiro. Mas se você tem Jesus, você está sempre rico. Você está sempre farto. Vai ter dia que o Salmo 23 vai ter fartura na tua casa. E vai ter dia que o Salmo 23 vai funcionar de tal forma que não vai ter a comida, mas você não vai ter a fome. Não vai sentir falta. Você não vai mendigar o pão. Essa é a promessa. A roupa não vai rasgar se não tiver como comprar. Deus nos chamou para viver dessa forma. O mesmo poder que cuidou do povo dele lá no deserto, é um poder agora muito mais pleno e claro na nova aliança. Eu creio e tenho vivido uma vida de confiança no Senhor. Se tiver que abrir mar vermelho, vai abrir. Se tiver que curar e ressuscitar morto, vai ressuscitar. Porque o maior poder já aconteceu. É Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Evangelho sendo pregado e alcançando corações. Esse é o maior poder. O maior poder e manifestação de Deus não é ressuscitar Lázaro, não é abrir mar vermelho, que tudo isso é maravilhoso. O maior poder é salvar a tua vida, e Ele salvou. Ele restaurou você. Qualquer outra coisa é um detalhe. Confie no Senhor. Eu concluo da seguinte forma: o ano 2024 ainda está avançando e terminando nesse mês de dezembro, mas aqui na Juventude nós concluímos hoje. Que a gente possa viver um ano de 2025 mais profundo no conhecimento de Deus, mais profundo na confiança com Ele, menos agarrados a questões materiais, seja quais forem, por mais que tenhamos necessidade delas também. Que possamos viver de milagre em milagre, de fé em fé. Que possamos viver vendo a soberania de Deus atuando de forma livre, porque Ele é soberano e é livre mesmo. E ainda assim nós possamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Essa é a minha oração para você. Essa é a minha oração para a sua vida. Essa é a minha oração para a juventude. E nesse momento eu queria concluir com esta oração e já preparar toda a liderança para vir aqui à frente.